O surto viral que transformava as pessoas em zumbis começou no aeroporto internacional de Boston, cheio de viajantes. Entre eles estava Clay, que ligou para sua esposa, Sharon, para contar sobre um grande projeto que havia conseguido. Sharon ficou feliz, mas também decepcionada, pois ele estava longe de casa há algum tempo. O filho deles pegou o telefone da mãe para fazer uma videochamada, mas a bateria do celular de Clay acabou antes de conseguirem conversar. Ansioso para falar com o filho, Clay começou a procurar um ponto de carregamento gratuito no aeroporto, mas todos estavam ocupados. Ele então recorreu a um telefone público para ligar de volta para sua esposa. Enquanto usava o telefone, notou que as pessoas ao redor estavam se comportando de maneira estranha, algumas tendo convulsões. Clay empurrou um homem para salvar uma mulher, cuja irmã tentou ligar para a polícia. Assim que ela discou o número, começou a agir de forma bizarra, batendo a cabeça contra a parede até desfigurar o rosto, rindo de forma insana e correndo pelo local. Chocado, Clay viu um chefe de cozinha atacando pessoas com uma faca. O chefe avançou em sua direção, mas Clay se defendeu com sua maleta. Um policial apareceu com uma arma para ajudar, conseguindo afastar o chefe. Clay o alertou para não usar o celular, e o policial, sem opções, correu para o andar de cima, seguido por Clay. Contudo, uma multidão descontrolada atacou e matou o policial. Ao presenciar a cena, Clay correu de volta para o andar inferior e se escondeu debaixo de cadeiras, fugindo em direção ao porão do aeroporto. Pelo caminho, ele notou que os zumbis não conseguiam passar por áreas sem sinal de celular. Lá embaixo, foi atacado por um homem, mas outro sobrevivente interveio e ajudou Clay. Vendo que ambos estavam lúcidos, eles seguiram para o metrô, onde alguns sobreviventes haviam se reunido. Clay alertou a todos sobre os perigos de usar celulares. O maquinista, Tom, explicou que não podiam sair, pois a energia estava cortada, mas sugeriu que caminhassem pelos túneis, já que ele tinha um mapa do sistema. Apesar do receio dos outros sobreviventes quanto aos perigos lá fora, Tom avisou que o porão inundaria em até 72 horas, o que fazia daquela a melhor chance de fuga. Outro sobrevivente, Mike, decidiu se juntar a Clay e Tom. O trio saiu do metrô e caminhou pelo túnel. Ao se aproximarem de um grupo de pessoas, foram atacados por um zumbi escondido. Clay e Tom tentaram ajudar, mas o barulho atraiu mais zumbis, forçando-os a fugir. Eles encontraram uma escada que levava à superfície e subiram, bloqueando a saída com um container de lixo. Já na rua, perceberam que a cidade estava em ruínas. O estúdio de Clay ficava nas proximidades, então decidiram se abrigar lá por um tempo. Dentro do estúdio, Clay refletiu se seria seguro enviar uma mensagem de texto para sua família, mesmo sabendo dos riscos. Ele pegou o celular de Tom e enviou uma mensagem, recebendo uma resposta confusa e distorcida. Tom sugeriu guardar o telefone na geladeira para conservar a bateria, e Clay concordou. Naquela noite, enquanto discutiam o surto, ouviram batidas fortes na porta. Ao prestar atenção, ouviram uma mulher sussurrando para que abrissem a porta. Clay perguntou se ela estava bem, e ela respondeu que sim. Então, decidiram deixá-la entrar. Assim que entrou, eles perceberam que a mulher segurava uma faca e estava coberta de sangue. Entre lágrimas, ela explicou que precisou matar sua própria mãe. Clay tentou acalmá-la, oferecendo roupas limpas e um banho. Mais tarde, ele a convidou para se juntar ao grupo. De repente, o telefone de Tom tocou. Eles abriram a geladeira rapidamente e recusaram a chamada para evitar problemas. A noite passou sem maiores incidentes. Na manhã seguinte, eles observaram os zumbis se movendo de maneira organizada, quase como pássaros em formação. Preparados, pegaram qualquer coisa que pudesse servir como arma e seguiram adiante. Ao longe, notaram um grupo de zumbis bloqueando o caminho. Enquanto pensavam no que fazer, duas pessoas em uma moto passaram por eles sem perceber o perigo, indo direto para o grupo de zumbis. Clay e seu grupo aproveitaram a distração para avançar. Durante o percurso, encontraram uma casa com uma placa indicando que havia armas legais dentro. Eles decidiram que seria sensato se armarem antes de continuar. Ao entrarem na casa, Clay descobriu que a dona havia tirado a própria vida com uma pistola. Tom encontrou um grande estoque de armas. Quando estavam prestes a sair, Alice viu um homem balançando em um balanço. Achando que ele era um sobrevivente, o chamaram, mas quando ele se virou, perceberam que era um zumbi. Tom atirou nele para se defender, e o som do disparo atraiu vários outros zumbis que estavam escondidos atrás das árvores. O grupo correu, mas havia muitos zumbis, alguns até armados. Fugindo, chegaram à beira de um rio. Se saltassem na água, a correnteza os levaria. Ao olharem em volta, perceberam um pequeno barco de madeira e se esconderam debaixo dele. Os zumbis chegaram à margem do rio procurando pelo grupo, mas não os encontraram. Quando o sol começou a se pôr, os zumbis voltaram-se para o pôr do sol e
abriram a boca, soltando um grito agudo. Isso durou alguns segundos, e depois eles se agruparam e foram embora. Clay e o grupo discutiram a cena perturbadora. Todos os zumbis ficaram inativos assim que o sol se pôs. Tom estava surpreso que eles não tivessem sido vistos, sugerindo que era impossível para os zumbis seguirem tão rápido. Clay levantou a hipótese de que os zumbis poderiam compartilhar uma visão coletiva, como uma rede de celulares, onde se um zumbi visse ou ouvisse algo, a informação seria compartilhada com todos os outros. Sem perder mais tempo, eles seguiram adiante. Durante a caminhada noturna, ouviram música ao longe. Curiosos, seguiram o som que os levou até uma escola. Lá, encontraram 2 sobreviventes, o diretor Charles e um estudante chamado Jordan. Charles compartilhou sua teoria de que os zumbis haviam desenvolvido uma mente coletiva e agora eram telepáticos. Ele os levou ao campo de atletismo, onde testemunharam milhares de zumbis deitados, inertes, empilhados uns sobre os outros. Charles cortou um dos zumbis com uma faca, e ele não reagiu. Ele sugeriu que, após o pôr do sol, todos os zumbis ficavam dormentes. Eles continuaram a conversa dentro da escola. Charles sugeriu que, após o pôr do sol, todos os zumbis ficavam dormentes, e a música que tocava enquanto eles ficavam de olhos abertos poderia estar relacionada à evolução deles. Ele acreditava que os zumbis estavam reiniciando, ficando mais poderosos e se movendo em grupos como se fossem parte de um único organismo. Charles também temia que, eventualmente, os zumbis pudessem não mais desligar à noite. Com isso em mente, ele propôs um plano para destruir os zumbis usando os tanques de gasolina do estádio e um caminhão de pulverização para encharcar os corpos com combustível e depois incendiá-los. Todos concordaram com o plano, e Tom e Clay dirigiram o caminhão para espalhar gasolina sobre os zumbis. Depois de terminarem, Charles acendeu uma flecha e a disparou, incendiando os zumbis. Uma enorme fogueira se formou enquanto as chamas consumiam os mortos-vivos, alguns dos quais começaram a correr desesperadamente, tentando escapar. No meio do caos, Clay, Tom e Alice começaram a atirar nos zumbis. Porém, o fogo atingiu o caminhão de gasolina, causando uma explosão. Alice sobreviveu de alguma forma, mas Jordan foi morto. Charles ficou arrasado com a morte de Jordan, e Clay tentou consolá-lo. De repente, eles ouviram um barulho assustador vindo das chamas. Temendo as consequências de suas ações, decidiram seguir em frente e continuar sua jornada. Depois de vagar por um tempo, encontraram um abrigo temporário em um cinema drive-in abandonado, onde passaram a noite. Todos dormiram, exceto Clay, que foi acordado por um som estranho vindo do banheiro. Ao investigar, ele teve uma visão bizarra. Um zumbi estava tendo relações sexuais com sua esposa. De repente, ele acordou do pesadelo. Quando contou seu sonho aos outros, percebeu que todos haviam sonhado com o mesmo homem. Clay ficou chocado, pois o Homem dos Sonhos era um personagem que ele havia criado para suas histórias em quadrinhos, chamado Raggedy Man. Mais tarde, eles descobriram uma pilha de celulares em chamas. De repente, os telefones de Tom e Alice tocaram. Sem querer arriscar, jogaram os aparelhos na pilha. Seguindo viagem, eles chegaram a um bar de estrada após várias horas de caminhada. Ao entrarem, encontraram outros sobreviventes, que explicaram que estavam indo para um parque estadual no Maine, supostamente sem sinal de celular. Tom perguntou a Clay como sua história em quadrinhos terminava, mas Clay nunca havia escrito um final. Durante a noite, Sally ouviu um barulho estranho, como um sinal, e foi verificar se a porta estava trancada. Nesse momento, Clay acordou e viu Sally perto da porta, agindo de forma estranha. Ao se aproximar, ele percebeu que outros sobreviventes haviam se transformado em zumbis, causando caos no bar. Clay matou um zumbi enquanto Tom começou a atirar. Alice e Jordan tentaram controlar a situação, explicando que as pessoas podiam se transformar em zumbis de repente. No meio da confusão, um zumbi atacou Tom, e Alice o salvou ao atirar no morto-vivo. Sally, em um ato de pânico, acertou Alice com um taco de beisebol, matando-a. Tom, furioso, matou Sally. Devastados pela perda de Alice, os sobreviventes restantes continuaram sua jornada. Após algum tempo, eles encontraram Ray e Denise, que se autodenominavam matadores de zumbis, acampados em um local afastado. Ray e Denise esclarecem que o boato de que o parque Cash Walks é uma zona sem sinal de celular não é verdade, pois uma torre de celular foi construída junto com um cassino no ano anterior. Isso significa que a rede de zumbis pode estar mais ativa ali do que eles imaginavam. Eles revelam que o Raggedy Man, o homem dos pesadelos de Clay, também aparece nos sonhos deles, e que matá-lo parece ser crucial para interromper a influência dos zumbis. Além disso, Denise explica que seu irmão, que também se tornou um zumbi, serve como um tipo de sistema de alerta. Quando outros zumbis estão por perto, seu irmão age de maneira estranha, quase
quase como um sensor. Nesse momento, o irmão de Denise murmura algo com a voz do filho de Clay. Você está voltando para casa? Assustado, Tom atira no zumbi antes que ele possa alertar os outros mortos-vivos sobre sua localização. Logo depois, o grupo ouve o som de um caminhão de sorvete que parece estar se aproximando. Assustados, eles param na floresta. Tentando entender o que está acontecendo, o motorista disse que estava vendo o Raggedy Man. Ele então entregou a Clay um celular que continha um único número salvo. Confuso e tenso, Clay olha para o telefone, tentando entender o significado por trás desse número. Ray, esgotado por alucinações e cansado da vida, decide terminar tudo, usando explosivos para tirar a própria vida. O grupo continua em direção à casa de Clay, onde encontram um bilhete deixado por seu filho. No bilhete, o garoto explica que foi para Cash Walk depois que a mãe se transformou em zumbi. Devastado por essa descoberta, Clay sobe para o sótão, onde é subitamente atacado pelo Raggedy Man. Ele consegue derrotá-lo, mas, ao olhar de novo, percebe que o Raggedy Man era na verdade sua esposa. Em choque, Clay lida com a dor da perda e decide usar o telefone de Ray. Enquanto isso, Tom descobre que os explosivos no caminhão de Ray são ativados por um número específico encontrado em um bilhete. Com a missão de localizar seu filho em mente, Clay decide ir para Cash Walk. Ele entrega a Tom as chaves do carro de sua esposa e pede a ele e a Jordan que usem tinta spray para marcar o caminho que ele seguiria. Assim, ele poderia ser rastreado. Determinado, Clay pega o caminhão de sorvete de Ray e parte para Cash Walk. Ao chegar lá, ele se depara com milhares de zumbis cercando uma torre de celular. Clay atravessa a multidão de mortos-vivos e alcança o centro, onde finalmente confronta o Raggedy Man. Sem hesitar, ele acelera o caminhão em direção à figura, atropelando-o. O Raggedy Man cai no chão, e Clay, para garantir que ele esteja realmente morto, atira várias vezes. De repente, Clay ouve a voz de seu filho, implorando para que ele volte para casa. Desesperado, Clay começa a procurar seu filho, mas logo os zumbis começam a cercá-lo. Em uma última tentativa de salvar todos, ele rasteja de volta para o centro e está prestes a ativar os explosivos. Nesse momento, seu filho aparece, e todos os zumbis começam a emitir um som peculiar, como um sinal. Clay abraça seu filho, e com um aperto doloroso no coração, ativa os explosivos, criando uma enorme explosão que se espalha por todo o local. Depois de um tempo, Clay imagina que ele e seu filho estão caminhando juntos em direção ao Canadá, seguindo os sinais pintados por Jordan. Porém, na realidade, Clay agora faz parte do exército de zumbis que circunda a torre de celular colapsada, selando seu destino.